Diante do amor, os olhos enxergam mais longe, as mãos seguram mais firmes, os pés caminham mais seguros. Diante do amor, o longe se torna perto, o pequeno se torna grande e o feio se torna bonito. Diante do amor, a verdade é revelada, o egoísmo é expulso, o erro é esquecido. Diante do amor, conseguimos transpor barreiras que pareciam intransponíveis. Conseguimos alegrar corações que estavam adormecidos pelo ódio. Construímos pontes sólidas entre homens. Que o amor de Deus esteja em nossos corações sempre. Da lei seca realizada nesta terça-feira em virtude do Jogo do Brasil contra a Coreia do Norte resultaram na prisão de 6 motoristas flagrados sob o efeito do álcool. Ao todo, 455 condutores foram abordados durante a operação denominada Copa. De acordo com a Polícia Militar, a operação vai se repetir em todos os dias do Jogo do Brasil. Os bloqueios serão montados após o término das partidas e estarão espalhados por toda a cidade, principalmente nas áreas que concentram bares e vias importantes de acesso. O próximo jogo da seleção brasileira será no domingo, dia 20 de junho, às 15h30, contra a Costa do Marfim. Acompanhe mais notícias do esporte com João Carlos. Ok, estamos de volta para falar sobre esportes e o assunto, é claro, foi a estreia da seleção brasileira. Uma vitória ontem por 2-1, o Brasil abriu 2-0, tomou o gol no final da partida e fica aí agora, né? Foi bem? Foi mal? Valeu? Não valeu? Claro que vitória sempre vale. Está aqui conosco o Gilmar Arruda para falar sobre a seleção brasileira. Ô Gil, na verdade é o seguinte, o que foi destacado ontem, além da vitória do Brasil, foram as fracas atuações de Kaká e Luiz Fabiano. E daí? Exatamente, o Kaká, como está voltando de uma contusão, né, ainda não jogou o seu futebol 100%, mas tivemos bons destaques na seleção brasileira. Ontem a seleção jogou para o gasto, venceu a primeira partida. Está cada vez mais provado que a seleção brasileira não consegue jogar bem contra uma retranca. A equipe da Coreia do Norte ficou muito presa na parte defensiva. Depois que tomou o primeiro gol do Maicon, acabou saindo um pouco para o ataque. Mas, de qualquer maneira, o Brasil ele ainda não está com os jogadores 100% e, a partir do segundo jogo, contra o Costa do Marfim em Portugal, a tendência é melhorar o futebol. Além do primeiro gol do Brasil, do segundo gol teve um destaque para o Elano, que ele ia sair na hora da mudança. O Robinho, que aliás foi o melhor do Brasil em campo, fez o lançamento, você vê as imagens, e o Elano apareceu na cara do gol, fazendo aí o segundo gol do Brasil. Quer dizer, o Elano que deu o passe para o primeiro gol e também participou efetivamente do segundo gol do Brasil. Muita gente criticava o Elano antes mesmo de acontecer esse gol, né? E depois ele saiu para a entrada do Daniel Alves. O Elano que fez uma boa partida também. O Robinho foi um dos melhores em campo. O Maicon também a gente pode destacar. O Brasil, algumas partes ainda não se destacou, mas no resto do time fez uma boa partida. Em relação à arbitragem, para mim o árbitro deixou de dar alguns cartões, principalmente para o Felipe Melo, que bateu tudo que tinha direito no meio campo, e por incrível que pareça, o Ramírez, que entrou na primeira bola, levou o cartão amarelo. Exatamente, e a Copa do Mundo, como, por exemplo, se o Felipe Melo tomasse o cartão ontem e no outro jogo ele fosse expulso direto, esse cartão amarelo que ele tomou no primeiro jogo, não seria apagado, ou seja, para ser suspenso na Copa do Mundo é muito fácil, o Felipe Melo tem que tomar um pouco de cuidado. Tá certo, nós temos aí também a participação do técnico Dunga, né, da seleção brasileira, falando aí sobre a estreia do Brasil, primeiro jogo, a vitória de 2-1 ontem na primeira partida do Brasil no Mundial da África do Sul. Eu acho que a estreia é uma das partidas mais difíceis que tem. Tem ansiedade, nervosismo, depois de um período longo de treinamento, né, e iniciar ganhando. É lógico que não só eu, como todos os jogadores, a princípio a gente quer fazer gol e não quer tomar, né? Então se perguntar para o Júlio César, ele não está feliz. Consequentemente, eu também não, mas é normal do futebol. É importante que a equipe, principalmente no segundo tempo, começou a dar mais velocidade, começou a troca de passes, né, que a gente quer. No início a gente estava mudando a bola de um lado ao outro com não tão rápido, e no segundo tempo a gente melhorou. Agora a gente quer sempre mais. Eu acho que o nível dessa seleção brasileira, o espírito desses jogadores é isso, e todos nós queremos mais. Nós não se contentamos com nada que já
que passou, a gente já quer mais sempre. Tá certo, até as explicações do técnico Dunga, vamos ouvir também o Kaká. O Kaká que realmente não teve uma boa atuação, nada melhor do que ouvir o Kaká também falando aqui ao RVC Esportes. Querendo ou não, cria um pouco essa ansiedade do primeiro jogo, e aí acaba errando alguns passes, mas depois o time foi se soltando, o segundo tempo já foi muito melhor, criamos várias oportunidades, fizemos os 2 gols e criamos várias outras oportunidades. Muito bem, vimos aí o Kaká, jogador da Seleção Brasileira. Agora a pergunta é o seguinte, Gil, o que esperar do Brasil agora no próximo domingo, né? Bem, o Brasil, ele nos últimos jogos contra times fortes, como a Costa do Marfim contra Portugal, acabou jogando melhor até do que times como a Coreia do Norte, que ficam na defensiva. A expectativa é essa, mas o time da Costa do Marfim é um dos times mais fortes, é o mais forte da África atualmente e um dos mais fortes da Copa do Mundo. E o Drogba? Drogba está em excelente fase, teve a contusão no jogo contra o Japão, já voltou ontem, muita gente esperava que ele ia voltar contra o Brasil, mas ele já jogou o finalzinho do jogo contra Portugal ontem. Drogba é um cara ali que a gente tem que ficar de olho, o Lúcio tem que ficar de olho nele. Tá certo. Ok, amanhã tem mais. Falamos de esportes aqui pro RVC Notícias. O ex-presidente norte-americano Bill Clinton volta nesta semana ao Haiti para tentar acelerar o início da reconstrução do país, devastado por um terremoto que já enfrentará nos próximos meses a ameaça de furacões. Clinton vai comandar uma reunião da comissão encarregada da reconstrução do Haiti. Depois do terremoto, o ex-presidente foi nomeado representante especial da comunidade internacional para aquele país caribenho. O grupo deve aprovar projetos específicos de reconstrução e também deve discutir a adoção de diretrizes claras para o desembolso da ajuda financeira. Cerca de 140 países ofereceram mais de 5 bilhões de dólares em ajuda ao país depois do terremoto de 12 de janeiro, que deixou mais de 300 mil pessoas mortas, segundo dados do governo local. A temporada de furacões do Caribe vai de 1º de junho a 30 de novembro e meteorologistas preveem que este ano será particularmente ativo, o que exige ainda mais exigência na reconstrução. O presidente do México, Felipe Calderón, disse que a campanha do seu governo contra o narcotráfico não é uma cruzada pessoal e pediu ajuda da população contra a crescente violência provocada pelo crime organizado. Quando assumiu o cargo no final de 2006, Calderón mobilizou o exército e a polícia para combater os poderosos cartéis de traficantes. Desde então, confrontos entre criminosos e destes com forças de segurança causaram 23 mil mortes. Embora o governo tenha conseguido vitórias expressivas contra o narcotráfico, inclusive com a prisão de diversos líderes e a apreensão de grandes cargas de drogas, Calderón tem sido alvo de críticas por causa de abusos cometidos por soldados e da morte de civis no fogo cruzado. Saiba como fica o tempo em todo o país. Olá! Na sequência de imagens de satélite de hoje, observamos muitas nuvens, algumas delas bastante carregadas sobre o norte do país, principalmente entre a Ilha do Marajó e o Amapá, onde além do calor e da alta umidade do ar, a zona de convergência intertropical posicionada um pouco mais abaixo tem favorecido a presença dessas nuvens. Entre o litoral e leste da região nordeste, os ventos úmidos vindos do mar têm favorecido na presença de nuvens baixas que provocam chuvas fracas. Sobre o interior, região mais central do país, a presença de uma massa de ar seco que tem predominado nesta área dificulta a formação de nuvens e, além disso, mantém baixa a umidade relativa do ar em algumas localidades desta área. Áreas de instabilidade associadas à presença de uma fraca frente fria atuam sobre a região sul, principalmente sobre o Rio Grande do Sul, que favorece. Agora vamos ver como fica o tempo nesta quarta-feira. A atuação de uma área de baixa pressão provocará pancadas de chuva no Rio Grande do Sul e no oeste e sul de Santa Catarina. Há chances de chuva forte em algumas localidades desta área. O tempo estará instável no leste da região nordeste, com chuva em alguns períodos. Entre o leste da Paraíba e de Alagoas poderão ocorrer acumulados de chuva significativos. Áreas de instabilidade provocarão pancadas de chuva em grande parte da região norte do país, onde inclusive espera-se temporal no centro-leste do Amapá e na ilha de Marajó. Nas demais áreas do país, a massa de ar seco seguirá predominando, deixando o dia ensolarado e com baixos valores de umidade relativa do ar em alguns pontos do centro-oeste e sudeste do país. As temperaturas seguirão baixas na região sul. Termina aqui mais um RVC Notícias. Amanhã estaremos de volta.